A saúde, a educação, o trabalho, a segurança e o lazer são alguns dos direitos sociais do cidadão. A saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida por políticas sociais e econômicas que permitam o acesso universal e igualitário. Algo que se constata nos últimos anos é a busca por medicamentos e tratamentos pela via judiciária. Isso tem ocorrido, em parte, em virtude do preço dos produtos e serviços. E essas demandas têm causado impacto tanto nos cofres públicos quanto no próprio sistema de saúde. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor e coordenador do curso de Direito da Facisa, Juliano Raimundo Cavalcante. Professor, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco. Um programa que é um produto do curso que o senhor coordena e hoje trazendo o senhor para discutir um tema de extrema importância, de extrema relevância e que faz parte do cotidiano das pessoas, do cidadão, sobretudo aquele que depende do serviço público quando se fala em saúde, em promoção de saúde. A judicialização, professor, é crescente no país? O senhor diria que sim? Bom, inicialmente, boa tarde, é um prazer estar aqui, como é um prazer coordenar o curso de Direito da Facisa. É algo que me traz muita alegria, muita satisfação. E tratar do tema judicialização da saúde também é um tema que me traz muita alegria, porque eu estou trabalhando na tese de doutorado que trata das formas de gestão de unidades de saúde assistenciais. Inicialmente também se faz necessário, de uma forma didática, explicar para aquele que nos assiste o que é a judicialização da saúde. Então, a judicialização da saúde ocorre quando o indivíduo não consegue acessar os serviços que são prestados pelo Sistema Único de Saúde e ele procura o Poder Judiciário, procura a Justiça para ter a garantia dos seus direitos, que são assegurados constitucionalmente e são assegurados pela lei que trata da saúde, as leis principais 8.080 e 8.142. Então, ele acessa o Poder Judiciário porque não tem a garantia de que o sistema trate o problema que ele deseja que seja resolvido. A gente sabe que há uma crítica, nem sempre feita, formulada por aquele que é usuário do Sistema Único de Saúde, mas há a crítica sob o ponto de vista do funcionamento desse sistema. E, por sua vez, em função disso, dessa inoperância, muitas vezes, a gente tem, do outro lado, essa necessidade de buscar um outro poder, no caso o Poder Judiciário, para dar conta do que deveria ser executado e bem executado pelo Poder Executivo. O que é que o senhor, que impressão o senhor nos traz acerca dessa crescente necessidade da busca da judicialização? Na realidade, tem vários fatores. Além da inexecução por parte do Sistema Único de Saúde, tem também a possibilidade do acesso ao Poder Judiciário e a garantia dada pelo Poder Judiciário do acesso ao serviço. Então, veja, quando nós tratamos do tema saúde, é um tema muito delicado. E a angústia por resolver aquele problema de saúde, por vezes, leva ao indivíduo a acessar o Poder Judiciário para que aquela demanda seja resolvida de uma forma mais rápida. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar um paciente que esteja necessitando fazer uma cirurgia de apendicite. Enquanto está podendo ser tratado através de medicamento, ok, ele vai conseguindo ir administrando. A partir do momento que não consegue mais e ele se vê impedido de ter o acesso a essa cirurgia, ele aciona o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário garanta a cirurgia que ele necessita. Isso é um exemplo simplório, né? Nós temos vários outros exemplos que podem tratar sobre o tema. Isso na parte de cirurgia e na parte de medicamentos. Surgiu um novo medicamento para tratamento de uma determinada doença. É natural que o ser humano busque ter acesso a esse medicamento. O cuidado que tem que se ter é verificar se já tem esse medicamento, todo um aparato de estudo científico para poder ser administrado esse medicamento. Daí porque essa demanda de judicialização sempre é crescente. Acrescente-se o fato de que o acesso ao Poder Judiciário ele está mais ágil, seja
por advogados particulares, seja principalmente pela Defensoria Pública, que no estado da Paraíba atua e atua muito bem. Essa era uma outra questão, quando o senhor falou aí, né? Às vezes as pessoas querem acelerar o seu tratamento e buscam a justiça. Exato. O que parece um contraditório, do ponto de vista da imagem que a gente aprendeu a construir sobre o andamento dos processos no Poder Judiciário. No que se refere à saúde, existe esse mediatismo mesmo? Existe, porque normalmente, como é um direito garantido constitucionalmente, normalmente nós advogados, nós acionamos o Poder Judiciário através de mandado de segurança e já solicitamos a liminar. A liminar um procedimento cautelar em que o juiz já determina que o Estado cumpra aquela ordem que ele está dando de acesso ao medicamento, acesso à cirurgia, então é muito mais rápido. Via de regra, o Estado cumpre mesmo, ou ele recorre, ou ele, assim, vai postergando isso? Normalmente ele vem cumprindo. Né? É fato que se ele puder postergar, ele vai postergar. Porque qual é o principal problema da postergação? Por que o Estado deve ou tem feito essa postergação? É recurso público mesmo. Porque se faz um planejamento de uma demanda de medicamentos, por exemplo, de 2015, aí vem ações judiciais determinando a aquisição de medicamentos. Então, aquele planejamento, aquele orçamento que foi feito anteriormente, ele vai deixando de ser cumprido, vai deixando de ser real. Isso é um problema muito importante que deve ser avaliado. Mas esse paciente, o senhor diria que ele hoje ele está mais consciente dessa possibilidade dele recorrer? Porque, assim, eu estou falando daquele paciente que vai ao posto de saúde, sabe, que vai até a central de medicamentos e não consegue, e que vai uma vez, que vai outra, que encontra nos meios de comunicação um canal para ele dizer, olha, a minha medicação que não chegou. Esse está consciente dessa possibilidade de ir até a justiça para resolver o problema? Ainda não, embora nós tenhamos avançado muito nesse sentido. Hoje as pessoas estão muito mais esclarecidas. A tecnologia ajuda muito nesse esclarecimento também da população. Agora, de fato, Carla, se a nossa população soubesse e exigisse todos os direitos que ela tem garantidos constitucionalmente, a demanda não só na área da saúde seria bem mais acentuada. Né? Essa demanda não é mais acentuada porque realmente a nossa população não sabe dos direitos que são garantidos constitucionalmente. O primeiro bloco já foi, professor. Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta discutiremos sobre alguns dos números ligados à judicialização da saúde no país. É um minuto só. Voltamos com mais tema jurídico, agora falando sobre os números ligados à judicialização da saúde, bem como os impactos na saúde. Professor, antes de entrarmos na questão dos números, a gente falava um pouco no bloco anterior sobre esse perfil desse usuário que chega a buscar a justiça para conseguir garantir o seu direito. Queria que o senhor detalhasse um pouco quem de fato entra na justiça, que perfil é esse e para que causas, né? Porque acho que, via de regra, são causas bem mais complexas e que o bolso não dá conta de pagar. Vamos falar sobre um trabalho que foi divulgado recentemente, de 99 a 2009, em Minas Gerais. É um trabalho interessantíssimo de um mestre em Direito do Trabalho e de Direito Previdenciário, onde ele informa que, nesse seu trabalho, que 60% das demandas da judicialização na saúde são de advogados particulares. Os outros 40% vão via promotoria ou via defensoria pública, que é a maioria dos casos. Né? Então, assim, quem está acessando mais a saúde através da judicialização? São as pessoas que têm mais conhecimento dos seus direitos. Né? São as pessoas que efetivamente buscam um resultado mais imediato para uma demanda que o Estado não conseguiu dar conta. No estudo também trata de uma ilusão que nós temos de que só se busca as causas mais complexas ou aquelas causas em que o recurso não vai ser conseguido pelo usuário para dar demanda. Veja, medicamentos para diabetes,
antidepressivos, não é? Às vezes bolsa de colostomia, não é? Então, assim, às vezes dietas, às vezes demandas pequenas para o Estado, mas grandes para o usuário. Então, assim, não é mais só aquelas causas de grande monta, de grande valor para o usuário, de pequenos valores também. Isso se reflete, por quê? Porque os usuários, mesmo aqueles que não têm condições financeiras, passam a ter acesso à judicialização da saúde através da Defensoria Pública. Como eu falei no bloco anterior, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba é uma das defensorias mais atuantes e que mais traz honra para a classe dos advogados, como a nossa classe. O senhor teria dados sobre que apontem os números dessa procura na Paraíba, em Campina Grande? Os últimos dados que a gente teve acesso, nós tínhamos algo na Paraíba em torno de 3 mil processos tramitando e algo em Campina Grande, em torno de mil processos tramitando. Veja, essa tramitação já pode ser inicial ou já está terminando o processo. Então, assim, são números bem preliminares. Eu estou incentivando os nossos alunos a trabalharem este tema na faculdade, atualizarem esses dados para que nós possamos passar para a sociedade realmente esses números. Embora o Poder Judiciário já faça isso muito bem, mas são temas que cabem artigos científicos belíssimos. Em termos de Brasil, a gente tem um estado que apareça mais com esse... Os estados que mais se destacam são São Paulo e Minas Gerais. Proporcionalmente, né? Também para o número de pessoas. Exatamente. Professor, sua tese que o senhor está construindo lá no estado do Acre, né? O que é que o senhor pode dizer da experiência do Acre em relação à saúde pública, à promoção da saúde pública? Bem, os últimos 11 anos eu residi no Acre. É um estado que me acolheu com muito carinho. Carla, em dezembro de 2013, eu recebi o título de cidadão acreano da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que muito me honrou. Trabalhei na Secretaria de Saúde e o Acre ele tem uma experiência muito interessante. O Acre, através de uma lei, determinou que as unidades de saúde passassem a ser geridas por conselhos gestores. Esses conselhos gestores eram formados por gestores indicados pela própria Secretaria de Saúde, por profissionais de saúde lotados na própria unidade de saúde e por usuários de saúde que acessavam aquele serviço daquela unidade de saúde. Ou seja, todos os atores envolvidos nos serviços prestados por aquela unidade de saúde queriam estar gerindo a unidade de saúde. Uma gestão compartilhada. Uma gestão compartilhada, uma experiência realmente ímpar, muito gratificante. Nós estamos trabalhando a nossa tese de doutorado, que é realizada nessas unidades de saúde do Acre, mas nosso trabalho vai ser apresentado na USP, na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é onde nós estamos trabalhando o nosso doutorado. É um exemplo muito interessante de como dá para gerir as unidades de saúde, compartilhando a participação social, compartilhando a participação do usuário de saúde. Porque, veja, Carla, é diferente. O olhar do gestor, o olhar do trabalhador é diferente do olhar do usuário, porque o usuário é ele que acessa os serviços. Então, eu conversava com o secretário de saúde à época, quando da coleta de dados, e ele me falava sobre isso. Olha, Juliano, o olhar do usuário é um olhar muito mais potente do que o olhar do secretário de saúde, por incrível que possa parecer. Sem dúvida, vai falar com propriedade, né? Ele que está fazendo os serviços. Exato. Né? Agora, o senhor falava que foi feita uma lei, né, no Estado. De qualquer forma, não vou deixar de fazer a pergunta. Foi algo experimental de um governo que, à época, fez a lei ou continua a experiência? Foi experimental ou segue? É interessante, Carla, como no Brasil nós não temos políticas de Estado, nós temos políticas de governo, né? Então, por que foi feita essa lei no Estado do Acre? Porque então o governador havia sido secretário de saúde, havia sido secretário de Educação. E na educação já existe a experiência da gestão compartilhada nas escolas. Existe o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola. É um programa do Ministério da Educação, que foi replicado no Estado do Acre para as escolas também. Então, assim, ora, se dava certo na educação, por que não dá certo essa gestão compartilhada na saúde? E foi isso que ele apostou. E o que é mais importante,
A lei foi discutida, Carla, com a sociedade. A lei não foi uma imposição do Poder Executivo, não foi uma imposição do Poder Legislativo. Foram realizados fóruns de discussão com a sociedade para que, então, essa lei pudesse ser encaminhada para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo encaminhasse ao Poder Legislativo para aprovação. Então, teve toda uma participação da sociedade para a aprovação da lei. É uma experiência muito interessante. Agora, na sua avaliação, se na educação algo semelhante já acontecia e numa esfera, provocado pela esfera federal, já que é um programa do governo federal, por que esse mesmo governo federal não tem esse tipo de proposta no Ministério da Saúde? Então, é porque, Carla, nós vamos falar de divisão de poder. Uma gestão compartilhada, você divide o poder. Você tem o gestor da unidade de saúde, por exemplo, nessa experiência do Acre, tinha que convencer os trabalhadores e os usuários que aquele era o melhor caminho a seguir. Existia dentro da unidade de saúde o plano de desenvolvimento da unidade de saúde, que é o famoso PDUs. O PDUs discutia com todos os setores da unidade de saúde quais eram os serviços que iriam ser ofertados e a que custo. Isso teria que ser consenso entre gestor, trabalhador e usuário. A partir do momento que esse conselho gestor passou a adquirir medicamentos, material médico hospitalar, porque tinha um planejamento, porque tinha um orçamento, porque tinha um financeiro, você divide poder. E não são todos os governantes que querem dividir poder. Descentralizar, dividir poder, não é? Porque é muito mais fácil até para o gestor, Carla. É muito mais fácil dizer como a unidade de saúde vai caminhar, sem ter que ouvir a opinião do trabalhador, sem ter que ouvir a opinião do usuário. Então, por isso que essa é uma experiência muito rica do Estado do Acre, e eu, particularmente, como pesquisador e como gestor de políticas públicas, e como participe desse processo, me deixa muito triste. Mas o sonho ele deve ser sempre sonhado e sempre acreditado. Eu ainda acredito muito na participação popular como elemento indispensável para que um sistema único de saúde seja realmente efetivo. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta falaremos sobre a judicialização da saúde e sua ligação também com as desigualdades sociais. Estamos de volta com o último bloco, que abordará, dentre tantas questões, a desigualdade social e os impactos nos cofres públicos. Professor, há quem argumente que o fato dessa fatia do bolo ser redistribuída, né? Redistribuir os recursos da saúde em função de causas específicas e judicializadas, estaria retirando da população de uma maneira geral que é usuária do sistema. E, por sua vez, isso seria uma injustiça. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre essa linha de raciocínio. Veja, quando nós tratamos de saúde, essa justiça ela passa a ser um tanto um quanto relativa. Como dizer a um pai de família que está com seu filho doente, que precisa de acessar o judiciário para ter direito constitucionalmente garantido de que ele não vai acessar o que ele não pode acessar? Porque isso vai trazer para os demais, ou pode trazer para as demais pessoas usuárias do Sistema Único de Saúde, uma dificuldade orçamentária. A partir do momento que nós fizemos a opção, em 1988, de ter um sistema único de saúde, gratuito, igualitário, nós vamos ter, enquanto sociedade, que garantir esses direitos. E quem efetivamente, na maioria, tem vencido na justiça? Os usuários têm conseguido lograr êxito nas suas demandas. Embora o Poder Judiciário ele tenha criado as câmaras técnicas que avaliam aquela demanda e auxiliam o Poder Judiciário na decisão. Então, foi solicitado um tratamento que ainda não existe uma confirmação científica de que aquele tratamento vai dar o êxito para o paciente. Então, essa Câmara Técnica avalia e sugere para o Poder Judiciário, sugere para o juiz que aquela demanda não deve ser atendida, até mesmo porque existe
outros tratamentos que o usuário pode acessar antes de acessar aquele de alto custo. Qual via de regra tem sido a resposta positiva de cada processo que é dada entrada na justiça? As demandas elas variam muito, seja de medicamentos, seja de intervenção cirúrgica, mas o êxito é bem significativo para os usuários. Eu diria que a maioria deles conseguem acessar o serviço que estão requerendo. Via de regra, esses advogados que são procurados pelos pacientes, eles utilizam a mesma lei, vão geralmente o mesmo argumento, o mesmo caminho? Porque tem o direito é constitucionalmente garantido, um mandado de segurança, um pedido liminar, a comprovação documental de que realmente precisa ter acesso àquele medicamento ou àquela intervenção cirúrgica, aí vai para avaliar, normalmente o juiz manda para a avaliação da Câmara Técnica, se a Câmara Técnica der o parecer favorável, então o juiz vai garantir esse direito para o usuário. Professor, eu agradeço muito as orientações, os esclarecimentos que o senhor nos trouxe. Acho que a gente pode voltar a conversar sobre o tema, aprofundando como terceirização, por exemplo, que a gente acabou nem tocando muito, mas vale a pena a gente explorar para quem está defendendo uma tese na área. Eu acho que a gente pode voltar a conversar sobre isso. Saúde é de primeira ordem, né? A gente precisa sempre estar discutindo mesmo. Eu quero agradecer sua participação aqui. Eu que agradeço em especial o carinho, a atenção que a Facisa tem para comigo. Depois que eu passei 11 anos, voltei para a minha querida e amada Campina Grande com a saudade gigantesca do São João. Agradecer o carinho, a atenção que vocês da assessoria de comunicação têm com o curso de Direito, agradecer o carinho e a atenção que os nossos alunos têm e me deixar à disposição para vir tratar do tema terceirização da saúde, que é um tema muito instigante. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais tema jurídico da Facisa.